como se nós fôssemos geradores de energia, de medo, de culpa, de angústia, de depressão, e esses seres absorvem essa energia. Vejam como nós somos complexos. Tem o transgeracional, tem vidas passadas e tem as questões minhas no meu desenvolvimento da vida atual, o que eu vivi na primeira infância. Você pode ter se sentido abusada. Abuso não é só sexual, né? Tem gente que fala assim, Angélica, eu não tenho um motivo para ter depressão. Eu falo, olha, ninguém precisa ter. A depressão também tem uma parte química cerebral. Uma personalidade de um filho, de um cônjuge, pode me atacar. Que a roda do karma é uma prisão. Eu vou trazer um pouco da nossa trajetória, que é um pouquinho diferente, especialmente a minha trajetória profissional. Eu me formei em 90 como psicóloga clínica, né? E comecei a trabalhar em 92 no consultório, porque eu tive meu filho mais velho nesse tempo, 90, 91. 92 comecei minha trajetória clínica e fui atendendo as pessoas dentro da visão psicanalítica, né? Depois fiz uma formação em psicanálise. E aí aconteceu algo muito interessante. Um lugar onde sempre comentavam conosco, é um santuário que faz cirurgia espiritual, muito grande, próximo da nossa cidade. E fomos conhecer um dia esse santuário, o Fran e eu. E começamos a passar por tratamentos, cirurgias espirituais, enfim. E nos interessamos e fizemos um curso de 1 ano e meio para podermos trabalhar em sala de cirurgia espiritual. É um trabalho fraterno, não tem custo, nada é cobrado, né? Então trabalhamos lá 2 anos nesse espaço. Num determinado momento, a minha mãe, que é uma pessoa muito buscadora de tudo que é diferente, ela vai, e ela foi num workshop em São Paulo, justamente sobre a captação psíquica. E eu nem sonhava do que se tratava. E depois de ir, ela chegou com um livrinho e falou, olha, por que você não lê isso aqui? É demais, isso é incrível. Eu fui no domingo, passei o domingo lá no workshop, por que você não lê isso? Eu estava no intervalo do consultório, que era perto do apartamento dela, fui tomar um café com ela. Falei, mãe, desculpa, mas eu não vou ver isso agora. Não. Continuando nesse centro, então, num dia que sem esperar, uma colega de trabalho ali de sala de cirurgia espiritual se aproximou de mim com um DVD, na época era DVD, 2011, e disse assim, Angélica, meio que por baixo do pano, você e o Fran precisam conhecer isso aqui. Quando nós fomos ver o DVD, era o mesmo do workshop que minha mãe foi. E aí, nós assistimos o DVD e ficamos impressionados, porque no DVD ele fez o que nós vamos fazer aqui hoje, ele dá a palestra e depois ele faz atendimentos. Quando assisti os atendimentos, ele disse, que é isso? E então, fui sozinha, fui com a minha mãe, o Fran não foi, num workshop em São Paulo dele, um outro que teve, e já agendei uma consulta, uma sessão de captação em São Paulo. Ele é do Sul, mas ele atendia 10 dias por mês em São Paulo. Fui em São Paulo e comecei então uma trajetória de fazer captações todo mês com ele lá em São Paulo. E então, ao fazer isso, eu comecei a perceber coisas sendo atendida e eu dizia para ele, essa personalidade é do meu filho. A captadora falava, é mesmo? Ele falou, como que você sabe? Eu falei, eu sei, não sei. Aí ele disse, por que você não faz o curso de formação? E a partir daí, então, fui no primeiro encontro de formação em São Paulo, com o grupo, e o Fran, já a partir do segundo, começou a ir também. Quando terminamos 1 ano de formação, eu tomei uma decisão que foi um parto, mas que foi muito importante. Porque no Brasil, se você é ligado a um conselho regional, você não pode se dedicar a nenhuma prática que acredite, por exemplo, em reencarnação. Você pode ser processado pelo conselho. E eu já tinha tantos anos de clínica e colegas me encaminhavam os pacientes, psiquiatras e tudo,
Mas eu tomei a decisão de me desligar do Conselho Regional de Psicologia para trabalhar de maneira livre, leve, solta e justa, né? E fiz isso, entreguei minha carteira, uma carta, e a partir desse momento, então, nós começamos a atender no consultório, o Fran e eu, com captação, e eu atendo até hoje também sozinha, que é aquele modelo que a pessoa deita no divã, entra em estado alterado de consciência e começa a própria pessoa a acessar. É muito interessante, só que isso é feito presencialmente, então eu só atendo as pessoas que vêm até mim no consultório. A captação não, atendemos presencialmente e online, como vocês sabem. Então, essa trajetória foi muito marcante, nós somos muito gratos por termos nos conectado com essa possibilidade, com essa técnica, né? E aqui, então, eu vou começar falando da teoria que embasa a captação. Ela não está, no nosso entendimento, ligada a nenhuma religião. O Brasil é um país com grande número, por exemplo, de espíritas, né? Mas a captação psíquica não tem nenhum vínculo com espiritismo, nem com umbanda, com nada disso. Elas... Oi? Nem com hinduísmo. Nem com hinduísmo. Ela simplesmente é uma técnica terapêutica, ela é psicológica. Por isso que ela pode ser cobrada. Se eu vou fazer um atendimento e vou incorporar uma entidade que está desencarnada, que não tem uma pessoa com corpo físico ligado àquele que incorpora, já é um trabalho mediúnico, já é um trabalho espiritual. A captação, ela está, aquele que vem falando está ligado a um encarnado. Então nós estamos atendendo, na verdade, o encarnado. E a sua consciência ela é desdobrada. Uma personalidade que precisa falar é pinçada desse campo, a captadora acessa e aí começa o trabalho. Então a captação está desvinculada de religiões e prima pela ideia de que nós temos inúmeras existências. E existe um questionamento feito cada vez mais, e nós fazemos muito esse questionamento, por que tantas reencarnações? Que tanto demora para a gente aprender o que tem que aprender, ou evoluir, ou o que quer que seja? E nós vamos concluindo a partir dessa reflexão e da observação do número de personalidades que se apresentam e da repetição de problemas. 50 personalidades que fizeram tal coisa, mais 50. E nós entendemos então que a roda do karma é uma prisão. E que esse planeta, ele vai fazendo essa reciclagem e essa repetição, não só porque nós temos dificuldade de aprender, mas porque nós nos esquecemos do que aconteceu. Então sempre você começa novamente. Começa novamente. E então o objetivo da captação psíquica, além de modificar o mundo interno da pessoa, trazer mudanças, novas possibilidades e descobertas, ela tem também o objetivo de interromper, de começar a interromper essa roda reencarnatória. Pode parecer um grande atrevimento dizer isso, mas nós acreditamos cada vez mais que isso é necessário. Porque a nossa dor e o nosso sofrimento no planeta gera uma energia que alimenta seres bem complicados. Então é como se nós fôssemos geradores de energia, de medo, de culpa, de angústia, de depressão. E esses seres, eles absorvem essa energia. Então, trabalhar com captação é, de alguma forma, irmos contra esse processo. Nós vamos ter então a ideia que embasa, né, teórica, essa técnica. Nós temos a centelha divina, que é uma porção da fonte criadora, que sim, acredito que se disponibilizou a ter experiências, não só na Terra, mas em vários outros mundos. E muitas personalidades nossas
tem outro formato, outro corpo, outra densidade material, que são os chamados extraterrestres, porque habitam outros mundos, e que têm uma evolução já diferente da nossa, né? E nós, como personalidades do mesmo espírito desses que estão em orbes mais avançados, podemos estar reeditando vezes e vezes vidas aqui no planeta. Então eu tenho a centelha, e a centelha, eu quero ir para cá, a outra parte quer ir para cá, a outra parte quer ir para cá, inicialmente com a ideia de agregar, mas em algumas situações, como as que acontecem nesse planeta, o objetivo fica aparentemente para aprendizado, mas ele é muito mais uma prisão. Então, eu posso ter agora uma personalidade minha, que pode estar num campo astral, como as que nós atendemos, que são personalidades humanas, e que precisam de ajuda, esclarecimento, porque estão presas, vocês conhecem bem, né? Estão presas em traumas, em culpa, em medo, porque nós recebemos muitas informações, nós somos aqui no planeta muito diminuídos. O pecado, as religiões, a ideia de não merecimento. Então, quando nós deixamos o corpo físico, a chance de ficarmos aprisionados na dor, na culpa, no apego às pessoas que ficaram, é muito grande. Isso eu entendo que nós precisamos começar a cuidar enquanto estamos encarnados. E essas personalidades então vêm e são ouvidas, acolhidas e são tratadas. Uma personalidade nossa consegue, às vezes deliberadamente ou involuntariamente, nos adoecer fisicamente. Porque ela pode ter uma dor emocional ligada a uma doença que a levou ao desencarne. Ela pode ficar vibrando nessa dor e nessa doença. E como tem um fio condutor ligado à personalidade até nós, esse campo pode chegar até nós. Mas, Angélica, vocês podem perguntar, nós temos tantas personalidades, nós teríamos já nos desintegrado se tanta coisa chegasse até nós. Dependendo da idade que eu tenho, dependendo dos relacionamentos que eu tenho, do país onde eu moro, da profissão que eu tenho, é como se houvesse mesmo uma seleção, mais ou menos, de personalidades que se afinam com aquele momento da minha vida, com a proposta que eu tenho naquele momento, com a pessoa com a qual eu me casei. Enfim, como que são despertadas algumas personalidades e elas passam a vibrar na nossa existência, seja no campo profissional, amoroso, saúde física, saúde mental. Elas começam a vibrar e então começamos a receber essa influência. É muito interessante, nós observamos no trabalho clínico a grande influência que personalidades, por exemplo, de uma pessoa da nossa família, uma personalidade de um filho, uma filha, de um cônjuge, pode me atacar. Porque hoje essa pessoa é um filho amado e me ama, mas no passado não foi necessariamente. E percebe a minha presença e percebe a minha personalidade com a aparência que tinha no passado. Porque como está ligado, por exemplo, a esse filho, a essa filha, está no campo dessa pessoa que convive conosco, começa a perceber no meu campo aquela pessoa com aquela aparência do passado. E começa a descarregar muita raiva e ódio sobre, no caso, a ponta encarnada, que nem sonha que isso está acontecendo. Então, muitas problemáticas que nós vivemos vêm também de ataques de personalidades contrárias a quem eu fui em outra vida. É bem complexo e sério isso, porque eu posso ter um desajuste emocional, eu posso ter um fracasso profissional, porque essa personalidade
me persegue, como o chamado famoso obsessor. Fica uma obsessora. Então você vai para uma entrevista de um trabalho e isso já foi verificado em tratamento. Essa personalidade, ela consegue fazer com que o empregador não me contrate. Ela consegue fazer com que eu comece a entrar num estado depressivo, porque ela fica aqui falando: você é isso, você é aquilo, você me matou, você fez isso. E essa emanação começa a me atingir. E ela vê a pessoa que eu fui no passado como se colar da minha aparência. Essa é uma situação bastante comum, e quando nós atendemos especialmente famílias ou casais, nós atendemos o casal, né, para tratar das questões matrimoniais, do relacionamento. É muito interessante que vem as vivências deles em outras vidas muito diferentes da vida atual. Por exemplo, o marido hoje foi pai e hoje é marido. E aí ele tem um tratamento para com a sua mulher como de pai. Porque aquela personalidade de pai está fazendo essa influência. Qual é o objetivo principal que temos quando conversamos com as personalidades? Trazê-las para a realidade, despertá-las. Primeiro elas são ouvidas e aí elas podem desabafar e contar tudo o que estão sentindo e passando. Depois, o terapeuta vai fazendo com que ela vá se localizando, com que ela vá caindo em si. Vocês percebem, vocês que conhecem a captação, algumas nem sabem que já não tem corpo físico. Elas estão, às vezes, trabalhando, elas estão fugindo, elas estão num navio, elas estão em guerra. E é um alívio muito grande, como eu estou captando a personalidade, eu sinto, porque eu sinto no meu corpo as coisas da personalidade, falta de ar, dores e tudo. É um alívio muito grande quando ela se dá conta, a partir da fala do terapeuta: olha, isso já acabou, essa guerra passou, você está sendo tratado, calma, se acalme. Eu, Angélica, sinto até no meu corpo físico que é o que a personalidade, na verdade, está sentindo, né? Então, esse trabalho, ele visa alívio de sofrimento, esclarecimento e o despertar desses elementos conscienciais. Elas também nos dão verdadeiras aulas, as nossas personalidades, porque elas também trazem informações das oportunidades que tiveram para saírem dessa compulsão à repetição. A compulsão à repetição é um termo muito comum usado na psicanálise, que serve para a nossa vida atual, mesmo que quem não acredita em vida passada. Na nossa vida atual, nós temos uma tendência à repetição de padrão de conduta, por dois motivos, basicamente. O primeiro, para tentar resolver a questão, em busca de solução, nós vamos repetindo um padrão de conduta. E segundo, é porque é um caminho conhecido e vai formatando como uma trilha que você vai passar por um lugar e aquela trilha está formada ali, você passa sempre por ali, porque já tem uma trilha conhecida. E a compulsão à repetição só traz mais do mesmo, porque se eu ajo da mesma forma num relacionamento, por exemplo, o que vai acontecer é que eu vou ter provavelmente desfechos muito parecidos. Se eu atuo da mesma forma em relacionamentos, inevitavelmente esses relacionamentos vão ter conclusões muito semelhantes. Então existe uma repetição de pensamento que afeta a pessoa que está encarnada hoje, né? A partir do conhecimento que a pessoa que está sendo atendida tem, ela começa, eu estou fazendo igual aquela moça de 1720, por exemplo. Não aparecem as datas, mas eu estou falando só para vocês entenderem, né? Ela começa a se reportar: nossa, aquela moça cozinheira daquele navio fazia isso, eu estou fazendo igual, eu preciso rever isso. O que tem muito peso, além da pessoa que está sendo atendida pensar isso, é que aquela personalidade cozinheira do navio, ela é retirada daquela situação. Então ela não tem mais muito campo para repetir a situação. É como se eu tirasse uma força que estava sobre mim para que eu repetisse determinada conduta, quando a personalidade é socorrida. Essa é a parte principal do trabalho.
é interrompida uma emanação negativa. Temos personalidades positivas? Claro que sim. Mas da mesma forma que quando nós vamos para uma consulta médica, nós vamos falar do que está doendo, na captação normalmente aparecem as personalidades em sofrimento. Mas nós temos também personalidades muitíssimo positivas e temos também personalidades mais avançadas do que nós. Não é uma linha, é uma linha assim. Né? Tem personalidades, nós temos linhas encarnatórias. Então eu vou ter linhas encarnatórias de pessoas que foram maquiavélicas, que foram maldosas, como se fosse o espírito, a centelha, o tronco de uma árvore, e cada galho é uma linha encarnatória. Então aqui eu tenho a linha encarnatória dos malfeitores. Aqui eu tenho um outro galho, que é a linha encarnatória dos religiosos. Aqui eu tenho outro galho, que é dos pesquisadores, dos aventureiros, das prostitutas, enfim, dos viciados em substâncias. A cada situação de vinda para a matéria, vem uma personalidade que precisa cuidar, porque está sendo preciso cuidar da linha encarnatória X. Então vem uma personalidade dali. E às vezes ela está melhor do que uma que vai vir depois. Então você fala, mas a evolução não é contínua? Considerando as personalidades, não. Elas vão chegando conforme a necessidade. Existe uma boa intenção, né? Existe um sistema que funciona. O que acontece é que os seres negativos se aproveitam dessa busca por aprimoramento e interferem no processo da reencarnação. Mas existe essa possibilidade de agora precisa ir essa, agora aquela, agora aquela. Por isso que pode vir alguém muito benevolente, inteligente e liberto de aprisionamentos e depois vem um alcoólatra, porque vai sendo pensado dessas linhas reencarnatórias. Quem acredita em reencarnação, normalmente mais ligados ao espiritismo, acredita que é linear e eu só vou subindo. Nós verificamos através da técnica que não é dessa forma. Quando estava escrevendo isso, já tem um tempo que eu escrevi esse material, eu percebi que eu recebi uma fala, então eu vou ler, porque isso aqui não é meu, mas eu não sei de quem é, mas eu sei que não é meu, então eu não vou tomar como meu. O bem é poderoso, o bem tem uma força propulsora que salva e resgata muitos, se estendendo em nosso entorno e até pelo universo afora, alcançando seres desencarnados em desalinho, perdidos nas tramas do mal feito, do ódio, da tristeza e do desejo de vingança. O bem é o laço forte, lançado àqueles que se precipitam continuamente no desfiladeiro da ignorância, trazendo-os de volta ao colo da esperança. Eu coloquei para vocês já sobre a roda do karma. Cada vez mais tem chegado a nós a informação de que são irmãos nossos, mas que vibram de outra maneira, na destruição, no abuso da nossa energia, no nosso aprisionamento, né? Eles têm tecnologias e recursos mais avançados e a Terra tem sido há muito tempo dominada por esses seres, né? Que nos mantêm reféns. Servindo-os, nós os servimos de muitas maneiras, inclusive nascendo e morrendo tantas vezes. A captação psíquica considera como técnica que a centelha, a partícula da fonte, participa desse processo. Mas aí tem essa intromissão, porque as experiências poderiam ser leves, magníficas, alegres, em todo o universo. Não teria por que haver tanta dor, não só neste planeta, como em outros também existe muita dor. O véu do esquecimento, que é visto por muitos como algo positivo, é questionável, porque como eu vou melhorar algo que eu esqueci? Não impede de sabermos onde erramos.
Onde nos equivocamos? Para aprender, nós nos equivocamos, mas a repetição é que é complicada, porque dá a entender que a gente não aprende nunca, né? Nós entendemos que as crianças que chegam com a memória, elas são personalidades mais libertas desse esquema nocivo, então elas têm personalidades anteriores mais libertas e é como se o contato fluísse muito mais. E essas crianças, elas só têm memória também porque elas estão num patamar de condição de terem essa memória. E entendo também que aqueles que enviam a memória para a criança, que possibilitam, né, dela dizer, olha, eu já fui tal coisa, eu já fiz tal coisa. Eu tenho entendido que isso é intencional, para que a gente possa entender cada vez mais que existe as centenas de vidas, né, e que existem múltiplas possibilidades. Porque ainda no planeta nós temos muitas pessoas que não acreditam na reencarnação. E aí essas crianças têm sido, a gente vê às vezes até na internet os relatos, não é? Vem para que muita gente comece a questionar, nossa, mas será que esse negócio de vida passada existe mesmo? Porque são crianças, então já dá um pouco mais de autoridade, eu acho. Sim, porque como uma criança relata coisas que não teria como ela saber, né? Então isso traz uma possibilidade de que as pessoas comecem a acreditar, né? Nós não entendemos, também é importante dizer, que são vidas passadas. Esse é um termo mais usado. Nós entendemos que são vidas paralelas. Por quê? Porque as nossas personalidades estão existindo paralelamente à nossa existência. Porque o nosso campo mental, eu considero que ele é pouco desenvolvido para tudo isso. Nós não temos o hábito de cuidarmos como poderíamos e deveríamos da nossa mente. Nós temos uma rotina no planeta Terra feita para não nos cuidarmos, para não despertarmos, que é trabalho. Ai, cheguei do trabalho. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, voltei para casa. Ai, a refeição, o filho. Se nós cuidássemos mais do nosso campo mental, nós teríamos muito mais essa percepção consciente de, nossa, eu estou dividida demais e isso está me atrapalhando. Então, isso pode ser treinado? Sim, mas o que vai acontecer? Eu vou precisar abrir mão de algo, de um tempo meu, de algo que eu faço, reservar um tempo que eu acredito que teria que ser diário para fazermos esse cuidado, que seria uma meditação, que seria um questionamento a si mesmo, né? No sentido de simples até, como por exemplo, muitas vezes deve acontecer com vocês, comigo acontece, eu amanheço angustiada, amanheço com um negócio que... E aparentemente está tudo bem. Peraí, mas está tudo bem. A mãe logo pensa nos filhos. Os filhos estão bem, está tudo bem. Por que eu estou assim, né? Se nós pararmos nesse momento e nos percebermos mais, existe uma grande chance de descobrirmos o motivo dessa angústia. E podemos ter ajuda para fazer isso de um terapeuta? Sim, mas podemos, e eu penso que devemos, treinar também, fazermos isso sozinhos. Nós somos extremamente dependentes ainda na Terra, porque nós não cuidamos do nosso campo mental e emocional. Não dedicamos tempo a isso. Então, se eu me retiro e reflito, e todas as vezes que eu faço isso é positivo, eu começo a... eu já sei porque eu tô assim. Aquela fala ontem, daquela pessoa, X lugar, não importa, eu não digeri aquilo. Eu botei isso debaixo do tapete, mas está aqui martelando. E aí nós podemos refletir sobre aquilo que a pessoa nos disse, por que aquilo me incomodou. E vocês podem fazer perguntas sem ansiarem por uma resposta. Vocês podem fazer essa pergunta várias vezes. Por que aquilo me incomodou? Por que aquilo me incomodou? No meio do dia.
Eu estou no aguardo da resposta. Por que aquilo me incomodou? Olha, eu posso garantir, a resposta vem. E aí você pode detectar, aquela fala é a mesma fala que a minha mãe tinha quando eu queria fazer tal coisa na minha adolescência. Nossa, ela me tratou com o tom de voz que meu pai me tratava. Quando nós unimos o sentimento de angústia, o desconforto por algo que alguém nos disse ou nos fez, a memória, a lembrança, que aí eu estou falando de vida atual, é uma coisa... tem a ver com a pessoa, tem a ver com meu pai, com a minha mãe, comigo. Eu preciso digerir isso, ainda não digeri isso. Posso dar um exemplo para ver se eu estou entendendo se é isso mesmo? Claro, gente, fiquem à vontade. Um exemplo. Quando eu era criança, eu tinha muita raiva quando minha avó falava para mim arrumar a casa. Lavar louça, cozinha, tudo eu fugia, ia pra praia, não queria. E hoje, quase toda semana, eu tenho uma irritação na cozinha quando tem muita coisa para fazer. Isso tá ligado? Existe uma grande chance no campo mental e emocional, é diferente da física, da medicina? Sim, com certeza. Existe uma grande chance. O que pode ser feito nesse caso? É interessante você limpar isso. Você pode entrar em contato com você criança. Você mesma pode visualizar você com a idade do auge dessa irritação em relação aos pedidos da sua avó. E quando eu não lavava bem, tipo, eu tinha que lavar de novo, a mesma louça. Então, você pode ter se sentido abusada. Abuso não é só sexual, né? Você pode ter se sentido abusada. Eu não estou dizendo que a sua avó abusou de você. Não importa. Você pode ter se sentido abusada. Então, essa menininha que se sentiu abusada ficou com essa dor. Então, você pode, num silêncio, um lugar onde você não vai ser interrompida, você pode visualizar você diante de você com essa idade e contar para ela: olha, nós crescemos. Agora, olhe para mim, eu sou você adulta. Eu entendo a sua dor, porque nós somos a mesma pessoa. Só que a sua dor está me impedindo de fazer algo com leveza agora que eu sou adulta, e agora realmente eu preciso fazer, porque eu tenho que cuidar da minha cozinha, dos alimentos e tudo mais. Eu acolho a sua dor, eu acolho você, mas perceba que nós crescemos. Eu sou você já grande, olha para mim. Você pode ter esse discurso, e aí é interessante que você possa, com a sua força mental, e como você conhece a sua aparência nas várias idades, visualizar você depois 10 anos, 12, e vai dizendo para ela: olha, você está crescendo. Você não é mais impotente como você era, 15, 20, até chegar na sua idade atual. E quando você visualiza você na sua idade atual, você faz esse exercício de trazer esse duplo seu, já como Michele, com a sua aparência atual. Você tá, venha, se una a mim, nós somos adultas agora. E você acolhe essa parte adulta. Eu sugiro que você faça essa experiência, se você desejar, mais de uma vez. E sempre sentir a irritação. Independente de sentir a irritação, porque o trauma tá aí. Mesmo que você não sinta a irritação, o fato de você sentir essa irritação vez ou outra, ou quase todas as vezes, indica que ficou uma marca, ficou uma dor ali. Então eu sugiro que você faça isso algumas vezes, com intervalos. Você que vai sentir se é de uma semana, 3 dias, e observe depois sem pressa, porque o que você precisa é ser benevolente com você, porque a sua avó não conseguiu ser, porque talvez não tenham sido com ela também. Esse feminino muito exigido sempre, né? Nós mulheres carregamos isso, né? Muitas cobranças. Então você precisa ser benevolente com você. Por isso que eu estou dizendo, você decide o intervalo que você vai fazer esse exercício. Você pode falar: eu fiz 3 dias seguidos, passei mal. Não precisa ser assim. Consulte-se.
né? Faça a pergunta. Entra em estado de relaxamento. Daqui quantos dias meu eu superior é interessante eu fazer de novo? Pode ter certeza, você vai ouvir. 6 dias. O eu superior fala conosco. E aí você vai fazendo. Aí você observa como você vai se sentindo no decorrer desse exercício diante das suas atribuições na cozinha. Esse exemplo da Michelle é muito bom, porque quem é essa menininha aí? É a subpersonalidade que nós tratamos na captação. Não sei se todos aqui conheceram subpersonalidades na captação. Às vezes vem, às vezes não. São partes nossas com idade inferior à nossa. Pode ser mais velho também. Normalmente é abaixo de nós, que ficaram pelo caminho. São partes nossas feridas, tristes, assustadas, que ficaram pelo caminho. Então, essa que fazia isso com a avó, que estava lá, é uma subpersonalidade sua, e elas atuam sobre nós de uma maneira impressionante. Então, foi até bom você trazer isso, porque nós temos as personalidades múltiplas, que são as de outra linha temporal. E as subpersonalidades são as nossas personalidades desta vida. E nós temos várias. Mas todos os dias nós estamos criando, digamos. Todos os dias nós estamos criando subpersonalidades. Sim, só que elas vão ser criadas normalmente a partir de sofrimento, de dor. Tem subpersonalidades felizes? É mais encontrada a personalidade que está em sofrimento, porque o sofrimento faz um estancamento no desenvolvimento. Por exemplo, é uma hipótese, né? Olhando psicologicamente para o relato dela, essa subpersonalidade dela pode ter ficado assustada com o amadurecimento e crescimento. Porque assim, nossa, se eu sou desse tamanho já tenho que fazer isso? Isso é hipótese, tá? Não estou dizendo que a Michelle tem isso dentro dela. Se desse tamanho eu já tenho que fazer tudo isso, nossa, se eu avançar e amadurecer mais, o que eu vou ter que fazer? Socorro, eu vou ter que manter uma parte infantil em mim, gente. Eu vou fazer esse acordo comigo, não tem jeito. Nós temos esse sistema de defesa. Então, muitas vezes, as nossas partes infantis, elas vêm... Muitas vezes não. Normalmente, as nossas partes infantis vêm de traumas, de dores, de funções que não nos cabiam. E quando nós fazemos funções que não nos cabiam, nós podemos ficar super responsáveis, exageradamente responsáveis, autocobradores em excesso. Não podemos errar. Nos justificamos o tempo todo se nós nos equivocarmos. Então, por quê? Porque ficou essa marca aí. E isso pode ser limpo. Na captação, isso vem, a subpersonalidade, ela é incorporável, né? A gente atende subpersonalidade, mas eu sempre gosto de lembrar a todos, assim como a mim mesma, da nossa autonomia para fazermos muitas coisas em nosso benefício. Porque quando eu começo a fazer técnicas, além de fazer com o terapeuta, linha que for, qualquer terapeuta, eu também posso e acredito que devo fazer técnicas eu mesma. Isso não quer dizer que eu vou dispensar profissionais que têm conhecimento, mas eu vou tomar posse do meu poder. Se tem algo nesta vida, neste mundo, que nós precisamos fazer, é tomar posse da nossa potência. Nós estamos tremendamente apartados da nossa potência. Nós nos sentimos frágeis demais, sem conhecimento. O outro é que sabe, o outro é que consegue me ajudar, o outro eu tenho que ir lá resolver lá. Aí tem as religiões também que podem nos acolher nisso e que podem ser infantilizantes de modo geral, porque isso gera dependência.
Quando eu começo a aprender a me cuidar, a me questionar, a me investigar, vou descobrindo, vou tendo insights, eu posso ir no ponto de dor e cuidar. Então, só voltando na questão da Michele, que agrega muito esse exemplo, porque vocês podem pegar qualquer situação que tenham vivido, a infância neste planeta inevitavelmente traumática, as crianças não são compreendidas como deveriam, merecem e poderiam ser. Nós temos filhos, né? Quem tem filhos, nós temos a nossa criança, então nós reproduzimos também inevitavelmente com os nossos filhos muita coisa equivocada. Mas nós podemos usar esse recurso que eu dei de exemplo para qualquer trauma que qualquer pessoa aqui tenha vivido. Lembrando da época que aconteceu, da sua aparência naquela época, do seu sentimento e em momentos onde você não será interrompido, porque precisa um estado especial, né, de calmaria, de tempo, sem pressa, você poder fazer essa visualização de você nessa idade, conversar. Você pode falar em voz alta, por isso faça sozinho, senão vão querer chamar alguma ambulância para falar, essa tá louca, tá... A própria família chama. Faça com privacidade, com calma. E isso traz nós vamos estabelecer um laço afetivo conosco muito especial. Nós precisamos dar colo para nós. Nós precisamos nos ouvir mais. O mundo é muito duro, muito cruel. Eu vejo dessa forma. Tem coisas boas no planeta, sem dúvida, mas é muito cruel. A educação é muito cruel, as crianças são muito desrespeitadas, né? E eu mesma, na criação dos meus filhos, um já tem 35, outro tem 30, depois que passa o tempo, nossa, por que eu exigi desse? Nossa, por que eu não deixei? Porque já foi. Mas porque eu também fui muito mais exigida do que eles. Porque eu sou de outra geração e assim por diante, né? Então agora nós adultos podemos fazer esse autocuidado e às vezes você tem uma personalidade, não só criança, por exemplo, você pode ter uma subpersonalidade de 25 anos, de 19. É importante ir em busca dos momentos que foram difíceis. Você pode descobrir a partir da sua dificuldade quando você vê a pia, a cozinha cheia de coisas, e aí você fala, peraí, por que eu me irrito com isso? De onde que tá? Ah, é aquela vivência com a minha avó. Mas eu já venho aqui no pensamento. Já vem. Às vezes vem, às vezes não vem tão rápido. Não desistam. Façam a pergunta porque o eu superior vai responder. Por exemplo. E enquanto eu não gritar, fazer um barulho, eu não sossego. Que tipo, você pode só dizer que tipo de grito é? Assim, ah! Com meu marido. Ah! Ai, sou eu que faço tudo! Aí começa a bater as coisas. Pá, 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 as panelas. Pá, pá, pá. Porque minha avó faz isso, minha mãe... Gritando e transmitiu isso para vocês, para você. O seu marido é uma hipótese. Ele pode estar ocupando um lugar que você pode sentir tanta segurança nele, de que você pode descarregar isso nele, que ele segura a onda. Faz sentido isso? Se não, então é como se você precisasse dele, assim, ó, agora aquela menininha vai dar uns berros aqui, segura aí, hein? Aí depois passa. Aí depois eu vou abraçar ele. Loucura? Não, é coisa de gente, né? Ser humano. Não é loucura, não. Loucura é outra coisa. Loucura é outra coisa. É interessante você fazer, então, esse processo, porque não por ele, porque para ele, o peso não é o que tem para você. Ah, ele já está acostumado, agora vai dar uns gritos aí, tá tudo bem. O problema é que toda vez que você vive isso, e vamos combinar, né, que cozinha
principalmente para nós mulheres, estão sempre ali todo dia, né? Então, se todo dia você vive isso, imagine a carga que você está jogando em você. Então, cuidar disso pode ser muito benéfico, porque até seu corpo físico pode se ressentir, né? Entende? Então, você pode chegar ao momento de chegar ali e falar: gente, não estou sentindo aquilo. Yes! Não estou sentindo aquilo. É muito bom e é possível. E aí vale para cada um de nós de acordo com o que vocês percebem. Então, a minha proposta é: coloquem foco, todos nós, né? Coloquemos foco nos nossos pensamentos, sentimentos e reações. Porque é uma investigação que nós podemos e eu acredito que devemos fazer. Por que toda vez que eu vou no encontro de família tal, eu fico muda? Eu não tenho que ter a resposta na hora. Eu quero saber por que eu fico muda diante desses meus tios. A resposta vai chegar. E vem memórias, às vezes vem cenas da adolescência, da infância. Eu tinha um dia que ela me perseguia. Era tão forte o negócio que eu ficava de cama. Olha! Bola, eu sentia que era uma bola. E devagarzinho, e me dava aquela coisa assim dentro da garganta, que eu via subir assim, aquele negócio assim, sabe? Toda vez que falava nas terras, né? Que tinha as terras e tal. E aí quando falava, até a palavra advogado, quando falava, me irritava. Porque eu já sabia que era problema. Então foi crescendo aquilo, aquela bola foi se formando, e virou uma imensidão. E um dia, eu já estava no caminho e tal, né? Falei, vou pegar hoje, ficava safado, vou pegar hoje. É hoje. Aí o advogado ligou lá, falou não sei o quê, não tem mais jeito, que não sei o quê e tal. Eu deitei no sofá assim, eu vi essa bola chegando. A emoção, no caso, né? Se transformou. Ela veio pelos pés, aquela coisa assim. Quando chegou aqui, eu digo, tô te vendo. Agora não. Aí eu e você. Peguei, mas foi incrível como pegou. Sim. Eu observei, falei, não, agora é hora de observar. Aí veio aquela bola assim, aquele negócio subindo, daqui ela não passou. Comecei a trabalhar. Gente, acabou. Isso. É um outro exemplo diferente de uma situação de tensão que com a observação e com foco é possível cuidar. Mas Diga. e o medo? Que nós sabemos que o medo, por exemplo, pode ser um implante ou vir de um trauma. Cada uma com situações diferentes, elas não tiveram medo de tratar com essa emoção, nem de falar, não, peraí, tô te vendo e tal. Mas e a pessoa que se sente, quando vai chegando alguma lembrança ou alguma Personalidade, personalidade que sentimento. é tomada pelo medo? Então, aí pode ser feito um trabalho. Aí essa pessoa pode buscar uma ajuda terapêutica para começar e fazer algumas sessões para cuidar disso na presença de alguém. Mas também pode ser feito um contato gradativo. Em psicologia tem um termo da comportamental que nem era minha linha de trabalho, mas eu gostava dessa ideia, que se chama dessensibilização sistemática. Eu vou me dessensibilizando em relação àquilo sistematicamente. Eles usam essa técnica para quem tem fobia, né? Então quem tem fobia de colocar a pessoa em contato com o que ela tem. Isso, vai fazendo assim, um pouquinho hoje. Amanhã chega mais um pouquinho perto do cachorro que eu tenho fobia. Mais um pouquinho. Eles fazem isso. Você pode fazer isso gradativamente. Dentro, você ou a pessoa. Gradativamente dentro da possibilidade. A hora que a angústia começa a aumentar, você pode... Eu fiz isso com o mato, porque eu tinha muito medo de andar em mato. Porque eu tinha medo de ver cobra. Não vou entrar em mato, porque eu vou ver cobra. Cobra vai... Sempre assim, ó. Aí vi uma cobra, até que um dia eu vi uma cobra. Você
Eu não tive medo. Aí você viu que você podia lidar. Esse é o tipo de vivência que já me fala, se você nunca foi picada por uma cobra, já pode ser uma vida passada onde houve alguma situação na mata com cobra, né? Mas a questão o foco é esse, olharmos para nós e começarmos a cuidar de nós, além das ajudas que temos com várias técnicas terapêuticas. Essa autonomia eu considero muito valiosa, porque nós começamos a sentir uma força interior. E essa força interior nós vamos precisar, não só durante a vida física, mas, gente, e a hora que a gente deixar o corpo físico, ao qual nós estamos tão acostumados? Nós podemos imaginar 1000 possibilidades, mas na verdade ninguém sabe o que vai acontecer. Eu posso decretar que eu vou estar totalmente liberta e de repente não é bem assim. Então, quando eu desenvolvo essa autoridade sobre mim, diante de situações difíceis e também dessa inevitável que é a morte física, eu posso ter um traquejo diferenciado, porque eu sou uma boa companhia para mim, eu conheço muito mais quem eu sou e do que eu sou capaz. Então é mais difícil ter alguma crise de pânico, que muitas pessoas após o desencarne podem ter a chamada crise de pânico, síndrome do pânico, né? Podem entrar em angústia, falta de ar, não sabe para onde ir. Isso pode acontecer. Quanto mais eu cuido de mim, de quem eu sou, como eu me sinto, converso comigo, conversem com vocês. Você vai tendo um conteúdo sobre si mais claro. E esse conteúdo você vai usar não só em situações complicadas na vida aqui física, mas nesse momento, quando eu imagino que nós vamos, agora, todo mundo, cadê todo mundo? Vamos ser boas companhias para nós mesmos, porque existe uma realidade, não sei o que vocês pensam disso, mas nós somos a única pessoa que nós temos de verdade. Nós sonhamos que temos as pessoas. A nossa parte infantil que tinha a mamãe fica sonhando que tem as pessoas. Nós não temos. Porque nós podemos perder uma pessoa muito próxima num piscar de olhos. Então, nós somos a única pessoa que nós temos. E nós, quanto mais dependentes infantis, mais vamos grudar nas pessoas como crianças. E isso não é inteligente. Desfrutar, viver, amar as pessoas é uma coisa. Agora, deixar que essa pessoa também tenha as suas coisas e nós tenhamos as nossas, os nossos estudos, a nossa vida, os nossos compromissos e a outra pessoa, principalmente na relação a dois, né? Isso acontece muito na relação a dois, que essa pessoa tenha seus compromissos, seus gostos, suas escolhas e que possamos desenvolver atividades práticas e independência, dar espaço para aquilo que cada um aqui gosta de fazer. Alguma questão, já que a gente está... Processo para romper a roda da reencarnação através da captação psíquica. Qual seria esse processo de rompimento? Quem elege? Que personalidade vem? Eu entendo que, como nós ainda somos muito dependentes, e é disso que eu estou falando também, né, da importância de amadurecermos, não somos nós que decidimos quem vem. Nem decidimos se temos que vir ou não, se queremos ou não. Então, a captação psíquica, no nosso entendimento, ela precisa primar pelo aporte de independência àquele que está sendo atendido. Fortalecimento interno daquele que está sendo atendido. Então, atender as personalidades, e elas vêm.
as mais frágeis, inseguras, as personalidades inseguras e frágeis, elas nos atrapalham muito. Porque para eu me libertar do decreto que eu tenho que nascer de novo, eu preciso ter uma força interior, vocês concordam? E mesmo assim, nestes tempos, eu nem sei se ainda se já dá conta. Porque existe uma equipe que quer que nasçamos de novo vezes e vezes sem fim. Para ter bastante encarnado no planeta, né? Não quero. Poder falar não, poder pensar, poder discutir isso é algo a ser considerado. Pessoas podem me ouvir dizer isso e acharem um grande absurdo, mas cada vez mais eu penso que nós temos que falar o que nós pensamos, o que nós sentimos e como nós estamos percebendo a realidade do planeta. Então, essa ideia de você agora tem que voltar, porque você vai ter que resolver. Peraí, como assim? Né? Então, eu não sei em que grau nós temos essa independência. Em que grau ainda existe assim, não, você vai e você é colocado, né, essa nova personalidade, ou às vezes uma personalidade nossa mesmo, que daí é a reencarnação, já vai ali, já se liga no embrião, ó, você liga aí, não quero saber, você vai voltar sim. Eu não sei em que grau nós já estamos tendo essa independência. De qualquer forma, vocês concordam que nós podemos lutar por isso? Por que não? Se nós temos essa clareza e saímos de um lugar infantil de obediência cega aos famosos senhores do karma, por que eu não posso lutar para desenvolver mais e mais a minha independência para falar, não, peraí, que negócio é esse? Se a gente não vem pra cá, a gente vai pra onde? E você Você pode ficar no campo astral e buscar aprendizado. Você pode se unir a grupos. No campo espiritual, no campo de outros orbes. Que são esses que ficam no astral, tipo, que ajudam o planeta Terra, ou aqueles que nem querem saber. Você vai para onde a sua consciência está no momento. Tem uma questão vibracional de cada um que também causa uma atração inevitável. Para algum lugar. Então, exato. Então, por isso que é importante nós nos cuidarmos agora aqui. A captação é uma técnica que vem justamente para cuidar das personalidades chorosas, depressivas, culpadas, raivosas. Por quê? Porque a vibração delas deixa de chegar em nós dessa forma. Então eu vou ter mais liberdade quando chegar a minha vez de ir para o campo espiritual para poder tomar decisões, porque a emanação delas não estará mais vibrando em mim do jeito que estava. Então, o grande objetivo da captação não é só melhorar a nossa vida aqui diária, as nossas relações, as nossas finanças, a nossa saúde. É também nos preparar para o final dessa existência. Até para termos essa condição vibracional de não sermos arrastados para qualquer lugar e podermos falar, não, eu vou ficar aqui, não, eu não vou ficar aqui, não. Isso pode ser ouvido por muitas pessoas, e repito, não vocês, uma grande ousadia, né? Poder pensar isso. E é uma ousadia no sentido benéfico, não de desrespeito. É uma ousadia nós podermos pensar que nós precisamos lutar pela nossa independência, que é o independência ou morte, como algo normal, como... Eu não vejo isso como uma ousadia. Nunca havia pensado nisso que você está falando. Para mim é uma coisa tão natural. A outra pergunta seria, você já atendeu muita gente, então depois de uma sessão, aí passa um mês ou uma semana, essa pessoa volta, né? Para o atendimento. E você observa o campo energético dela, qual é mais ou menos o tempo de reestruturação? Como que fica esse campo energético? É muito variável. Às vezes eu recebo mensagens da pessoa, por exemplo, em alguns casos,
Angélica, tive vômito, é normal? Eu fiquei com insônia há 3 dias, eu acredito que foi da captação. Eu digo, olha, se você não tem insônia 3 dias seguidos, provavelmente foi da captação. Então, nós não vamos ter uma resposta exata como algo médico ali que fala, olha, mas tem algumas reações que é possível dizermos, olha, isso foi da captação, esse mal-estar que você sentiu, ou essa dificuldade de, às vezes a pessoa fala, olha, depois da captação eu precisei ficar uns 20 dias sem visitar tal pessoa que eu sempre ia. Porque foi tratado ali, eu não ia aguentar estar próxima dessa pessoa. Né? Então são várias as reações, o campo energético da pessoa que é atendida é mexido, porque as personalidades estão vinculadas ao nosso campo físico e aos nossos corpos sutis. Então a pessoa atendida pode sim ter várias reações, inapetência, né? Não consegue comer, vômito, insônia, são os mais comuns. Choro, tristeza. E às vezes esses sintomas, como eles são negativos, vamos dizer, é visto como algo que não deu certo. Olha, a captação não fez bem para mim não, hein? Não fez bem. É o contrário. Você está expurgando, todo o seu sistema espiritual, os corpos sutis, eles estão processando, eles estão num revertério, às vezes mais, às vezes menos intenso. Então vem esses sintomas. E tem pessoas que não vão sentir absolutamente nada e não quer dizer que o tratamento não aconteceu. É muito variável. Eu não sei se eu respondi. Sim. Aí isso seria o caos para que o Dinho cure? É um expurgo, eu vou chamar, é um realinhamento, está sendo realinhado. Você está passando por uma reconfiguração do seu campo, mas naquela questão que foi trabalhada. Não é um realinhamento geral de você, que você se transforma, yes! Não. É voltado normalmente para as questões que foram tratadas naquela sessão. Qual é o motivo dessas raças? Porque tem gente que diz que nós somos essas raças, tem gente que diz que essas raças vêm por separado, outros que vão invadir, outros que não vão invadir. Então, o que você podia passar para a gente sobre essas raças? No que diz respeito à proposta da captação, porque eu quero permanecer nesse campo, né? Essas raças, eu entendo, são várias raças. Tem as benevolentes, que são vinculadas ao amor, e as não benevolentes, que são vinculadas ao ódio. O amor e o ódio também estão dentro de nós. Nós temos o amor e o ódio dentro de nós. Então, nós também temos uma parte dessas raças em nós. Nós temos reações, às vezes, né? Nós temos atitudes que, de certa forma, nos aproximam dessas raças negativas, como a gente chama. Então, eu gosto também de tomar um cuidado quando nós olhamos para as raças negativas, dominantes, que dominam o planeta, porque nós já acessamos em captação personalidade da pessoa reptiliana. E aí a pessoa está tão contra tudo isso, e aí, talvez até para ajudá-la, veio, né? Isso foi presencial na nossa cidade, eu nunca me esqueci disso. Veio uma personalidade que eu não conseguia nem, não foi incorporado como acontece. Ficava aqui do lado. Por quê? Porque daí essa pessoa teve que entrar em contato com uma parte dela que ela negava e que era de uma raça negativa. E ele ria muito dela. Então, essas raças... Mas nem todos, ou uma determinada raça, por exemplo, os coitados, né, os reptilianos que a gente fala mais deles, né? São os mais famosos. Os mais famosos. Também tem no Sim. Por exemplo, todo reptiliano, eu não acredito nisso, né? Mas eu faço a pergunta para você, para ver, para a gente, dentro da captação, quando você vê isso, né? Todos são negativos? Não. 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 Todos os greys, todos os... Não. Porque isso, você pode ter outra visão disso, né? Sim, tem os positivos e os negativos. Eu já trabalhei também em regressão, com a pessoa em regressão deitada, e ela acessava
vidas, personalidades e reptilianos que estavam regenerados e que vieram porque ela era uma pessoa que tinha uma abertura para tudo isso, então é trazido ali e ela viu a personalidade dela e teve um discurso dele para ela e para mim, né? Muito diferente dessa ideia caricata que a gente tem de que todos são negativos. Então é importante isso que você falou. Nem todos são negativos. Nós temos personalidades que já, nosso espírito, a nossa centelha também já habitou campos desses seres, né? E de vários. E eu penso também que isso facilita para que nós sejamos reféns deles no planeta hoje, porque senão nós ficamos com uma ideia muito assim, eu não sou favorável a vitimismo de forma alguma. Então, nós precisamos cuidar mais de nós para ficarmos mais imunes à ação desses seres. Porque senão fica uma situação que eu vejo muito, ouço muito isso no consultório, por conta de atender muita captação e regressão, um sentimento de perseguição por esses seres. Mas nós, por isso que eu estou falando com vocês hoje a importância de nós nos fortalecermos, porque nós damos brecha para que eles sejam assim, eles não estão sós. Como uma mulher que tem um vínculo, normalmente é com a figura masculina, chamado narcisista perverso, né? Os narcisistas perversos, principalmente na figura masculina, eles têm uma grande influência de raças bem densas e negativas. E as mulheres, né, vão ser mais suscetíveis a algo assim. Tipo de energia. A esse tipo de energia. A raiva é o excesso de amor. São dois lados, na verdade, da mesma moeda. Fica aí uma questão para cada um refletir, né, sobre... Refletir e pesquisar também, né? Porque ninguém aqui é dono da verdade. Sim, sim, exatamente. Nós estamos nesse aprendizado, nessas descobertas. E repito, precisamos saber mesmo mais de nós, para inclusive nos protegermos desses, não ficarmos tão vulneráveis a esses seres que sim, eles interferem na nossa existência, nas nossas famílias, nas nossas escolhas. E mais temos também aí os benevolentes, que são anjos, vamos dizer, na nossa vida, né? E você era muito católica, né? Eu deixei o catolicismo aos 17 para 18 anos, né? Eu não consegui mais fazer parte com 18 anos da igreja, né? Foi mobilizante para a família, né? A gente já estava junto nessa fase e ele também foi saindo e as famílias. Os objetivos da captação, então, isso é muito importante, que a pessoa tome consciência do que ela vem repetindo e de onde vem essa repetição. A repetição vem só de vidas passadas? Claro que não. Nós temos traumas da vida atual, que a Michelle deu um exemplo aí, e aí cada um pode pensar em si. Nós temos traumas da vida atual, que produzem também padrões psicopatológicos, que a gente chama, padrões doentios de conduta nos relacionamentos, na vida profissional, na relação com o dinheiro. A gente trata muito na captação, é impressionante as solicitações de captação para a pessoa lidar melhor com as finanças, para se permitir ser próspera e tudo mais. Então, tem traumas da vida atual, vejam como nós somos complexos. Tem o transgeracional, quer dizer, minha bisavó viveu não sei o quê, daí minha avó, daí meu pai, daí eu. Tem vidas passadas e tem as questões minhas no meu desenvolvimento da vida atual, o que eu vivi na primeira infância. Então, nós somos complexos também por conta disso, né? E no consultório isso é muito verificado, quando a pessoa vem fazer regressão, que vem quinzenal e conta a história, eu vou acompanhando a vida atual e a pessoa acessa o passado. A vida atual e a pessoa acessa o passado. É impressionante como as coisas se entrelaçam. As vidas passadas determinam atitudes atuais na pessoa hoje e na relação com seus pais, principalmente, e irmãos. E tem pontos de semelhança, tem uma repetição. Inclusive,
na psicanálise se usa muito a expressão compulsão à repetição. Nós temos uma compulsão para repetir padrões de relacionamento. Você sai de um relacionamento com um tipo de pessoa, quando você vê, você está num outro relacionamento com uma pessoa muito parecida com o anterior. Mas como assim? Você não estava suportando mais? Aí eu encontro outra pessoa com o mesmo... Sabe o que é isso? A busca por resolução. Nós queremos resolver nossas dores. Nós não queremos sofrer, na verdade. Mas a nossa mente entende que para resolver, eu tenho que repetir. Porque se for com outro tipo de pessoa, eu não vou resolver aquilo. Então eu fico buscando um padrão de funcionamento, normalmente na vida amorosa, para eu resolver aquela história. Muito provavelmente da vida atual mesmo, com os pais, né? E numa dessa, nós vamos só reproduzindo dor. Porque eu tenho que resolver isso, é inconsciente. Quando eu vejo, eu estou num relacionamento com alguém, gente, eu achei que era diferente, tá me tratando do mesmo jeito. Aí o karma, isso, Rui, bem pensado. Aí vem, olha, eu ouço muito isso. Angélica, será que é meu karma? Você acredita que esse meu namorado novo está fazendo a mesma? Não, não é o karma. O karma é um costas largas. Tem até um vídeo no YouTube, karma ou costas largas. Por quê? Porque não é o karma. É você que atrai. Eu quero resolver um pepino lá com o meu pai, normalmente, eu vou buscar um homem que me traga. Aí, não aguento mais isso. Porque tem uma parte minha que quer ficar longe do conflito. E a outra parte quer resolver. Normalmente ganha a que quer resolver. Aí ela vai ter que encontrar um homem de novo, que depois de alguns meses de relacionamento, começa a mostrar a que veio na vida dela. Isso é muito comum da parte das mulheres no relacionamento com o masculino, né? Então, nós temos muitos fatores. Nós temos vida passada, vida atual, o transgeracional da nossa família. Então, até que nós estamos ótimos, né? Pode ser genético e cultural? Eu vejo o transgeracional mais como um psicológico mesmo, que são os pactos de lealdade aos antepassados, né? Então, tem um familiar que foi muito excluído na família, e aí às vezes vem um sobrinho neto, que se coloca num lugar de excluído, apartado do mundo e das vivências, por lealdade ao familiar que foi excluído. A constelação familiar trabalha muito isso. Na minha infância eu escutava muito, tipo, minha avó perdeu a casa. E eu, até 2 anos atrás, eu tinha que comprar uma casa para dar para eles, porque eles perderam a casa e não conseguiram ter casa, e eu tinha que dar como se fosse uma obrigação. É um lugar de... Você vai ressarcir o que os outros fizeram. Exatamente. Você vai fazer a reparação do passado. E aí, se você consegue entender que isso não é função sua... Nem quero comprar. Mas tem Muito bem. Isso, muito bem. Por quê? Porque não cabe a você. Vamos imaginar que foi sua bisavó que fez isso, ela morreu, você não tinha nascido, aí você nasceu e você é uma vida futura da sua bisavó que pegou a casa. Eu estou hipoteticamente. Mesmo que seja isso, você não, mesmo que você seja a reencarnação de uma bisavó que tirou a casa dos familiares, você não tem que dar a casa para ninguém, porque você não é a sua bisavó. Você é uma personalidade do mesmo espírito dela. Você não tem que reparar isso. Por quê? Vai causar problemas, outros problemas para você. Vamos deixar cada um, né, que lide com suas perdas. Isso não quer dizer ser frio, não ser empático, mas nesse ponto é de grande porte que você pensou em fazer, não é? Às vezes você vai deixar de fazer algo material, a culpa. Ou um sentimento de que, até que você contou aí da cozinha e tal, de eu tenho que... Você não ficava obrigada a resolver as coisas na cozinha quando criança, você relatou isso? Você pode ter introjetado uma ideia assim, eu
tenho que fazer, eu não posso questionar, eu tenho que cuidar, eu tenho que arrumar, eu tenho que consertar, eu tenho que limpar essa sujeira da cozinha. Aí vem mais. Que é a sujeira da família que pegou as casas. Pessoal, eu vou citar agora alguns objetivos do tratamento da captação psíquica, né? Nós tratamos dores físicas, crônicas ou não, doenças físicas, enfermidades degenerativas. Já atendemos através de familiares, pessoas com esclerose múltipla, transtornos psicológicos, relacionamentos em geral, escassez financeira, dificuldades para lidar com questões do âmbito espiritual, a própria mediunidade, desentendimentos familiares, etc. Então, nesse tempo todo, já são praticamente quase 13, 14 anos trabalhando com captação, nós percebemos que não tem uma situação, você concorda, Fran? Não tem uma situação que a captação não possa cuidar, porque todas as questões que são humanas vai ter um ponto numa linha temporal diferente da nossa, onde ali começou uma encrenca. Então, já tratamos coisas assim que até nos surpreendia, a pessoa me questionou por WhatsApp, viu, é possível trabalhar? É possível. E aí a pessoa vai se dedicando ao tratamento e vai vendo a regeneração, mudança, reconstrução interna, né? Nós atendemos também muitas mães que tratam seus filhos adultos até. Então, elas vêm, normalmente são as mães, pais, não me lembro, são as mães, vocês sabem, né? Então, as mães, não importa a idade, o filho pode ter 50 anos. Se o filho não estiver bem, a mãe não está bem. Então, atendemos muitas mães que vêm ao consultório, às vezes vêm por 2, 3 anos, até mais, e vai tratando aqueles filhos. E ela aparece na sessão, né? As personalidades dela. E aí vai trazendo as notícias que são positivas, né? E vão tratando os filhos. Então, tem pessoas que vêm tratar a relação com irmãos, né? Me lembrando agora um caso, uma mulher que tratou uma relação difícil com o irmão. Então, dá para tratar relações familiares. Mesmo adultos, tratar relação com os próprios pais, os adultos tratando a relação e tratando os próprios filhos. Relação de trabalho, tem muita encrenca com colega de trabalho, que as pessoas vêm trabalhar na captação, aí encontra cada coisa em outras vidas, que até nós nos surpreendemos. E aí a pessoa simplesmente trabalha num local, seja um comércio, o que for, e no passado o bicho pegou, foi feio. E hoje não tem um vínculo de família afetivo, mas quando abre o campo, e essa pessoa pode passar mal no ambiente de trabalho, e ela começa a se incomodar com aquele colega, eu não estou digerindo essa situação, e aí ao tratar nós vamos ver que aquelas pessoas já foram casadas, já foi pai e filho. Então é muito interessante, a captação ela nos traz muitas possibilidades. Já atendemos também socorro de grupos de personalidades. Às vezes a pessoa vem para tratar uma questão e quando nós abrimos o campo, não tem uma personalidade atacando, por exemplo, que é uma personalidade de um pai, de um irmão. Tem um grupo, porque ela ficou devendo algo para aquele grupo no passado. Então esse grupo vem com tudo hoje e às vezes está ligada a colegas de trabalho ou a familiares, mas aí como eu estou em estado alterado de consciência, eu consigo ver o grupo plantado aqui do meu lado, assim. Cobrando dinheiro. É isso? É. Bravos. Indignados. E aí vem... A pessoa tem pai, Sim. cobrando. E vem um representante falar por todos. Então daí ele começa a falar através de mim, porque não sei o que, porque... E aí o terapeuta vai conversando e tal, e vai... aí é feita a regressão, né? Eles veem outras linhas temporais onde também danaram a vida dessa pessoa, daí dá uma acalmada, eles se situam
Vamos nos situar que todos nós temos um passado complicado, né? Eu também. Aí é bem interessante. E aí a pessoa vem nos relatando. A calmaria no ambiente onde ela estava, na família, seja no trabalho. Então, o efeito da captação, ele é inegável. Às vezes ele é mais rápido, às vezes ele tarda um pouco mais. Quem tem mais tolerância à frustração e mais paciência vai colhendo mais frutos. Quem é mais imediatista e fala assim, não, uma sessão tem que resolver isso. A gente faz a sessão, mas a gente já sabe que aquela pessoa não vai colher muito porque é um imediatismo que não cabe para uma situação desse porte. Tantas existências e encrencas, né? Não tivemos só encrencas, tivemos muitas coisas boas também em vidas passadas. Mas como quando a gente vai ao médico, nós tratamos a dor, no consultório também vem mais as problemáticas, né? Eu vou trazer agora só para a gente finalizar, isso, para a gente almoçar. Os tipos mais frequentes de personalidades. As depressivas, elas são muito danosas. Já dá para imaginar por quê, né? Porque elas baixam o nosso humor, elas sugam a nossa energia. Então elas estão presas em calabouços, elas estão perdidas numa mata, elas estão doentes na cama e não saem dali. Até que esse tratamento chega, elas tomam consciência e começam já a receber ajuda, né? Então tem quadros depressivos hoje que acontecem em função de uma união de 5, 6 personalidades depressivas de outras linhas temporais. E às vezes a pessoa está no mesmo grupo familiar do passado, está na mesma região. Aquilo vem e vai... De qualquer forma, vem. Não dá para dizer de qualquer forma, porque a gente tem que falar em 100% dos casos. Porque, um exemplo, os imigrantes, os que saem daquela zona, Sim. como eu, né? Saem daquela zona de morar aqui, já morou ali, já morou ali. Você está ligando a depressão? Não, os grupos. Os grupos estiveram em vários lugares diferentes, mas o ponto focal, no caso, seria o estado depressivo por N fatores. Aí vem aquelas 5, 6 personalidades depressivas de épocas diferentes, continentes diferentes, e a pessoa que nos procura veio porque quer se libertar e nem entende Tem gente que fala assim, Angélica, eu não tenho um motivo para ter depressão. Eu falo, olha, ninguém precisa ter. A depressão também tem uma parte química cerebral. Vocês sabem disso, né? As questões aí da serotonina e tudo mais influencia. Mas a pessoa já vai ao médico, já toma medicação, já faz terapia tradicional, aí ela vem contemplar essa parte de vidas passadas. E aí vem essa turminha depressiva que é tratada. E aí, só que aí a gente avisa a pessoa, olha, você vai conduzir como desejar, mas é importante você fazer mais algumas sessões, porque senão, cuida dessas, daqui a pouco você tem recaída, não adiantou o tratamento. Não é que não adiantou, é que precisa uma perseverança, até que haja uma segurança maior em termos daquilo que foi liberado do campo da pessoa, né? As personalidades depressivas, nós vamos fazer o acolhimento, aí é um processo bem terapêutico, né? A paciência, não julgamento. As arrogantes e orgulhosas, essas são as mais difíceis, para mim não, que capto, mas para os terapeutas elas são mais difíceis, porque são difíceis, né, no trato. Algumas são desrespeitosas com o terapeuta, respondonas. O Frank leva. O Fran, agora o Iago também leva as dele. E chega em grupo também, né? Às vezes chegam em grupo, normalmente são generais, um capitão, uma madame do século tal, enfim. E elas vêm assim se achando, né, e muito dominantes e agressivas na fala. Cadê o meu tapete vermelho? Cadê o meu tapete vermelho? Então aí assim, exige uma paciência do terapeuta, mas exige firmeza também e limite, né, porque senão, um limite respeitoso, lógico que o terapeuta coloca, mas é preciso um limite.
Elas precisam falar, é importante que elas sejam ouvidas, não sejam interrompidas abruptamente, porque elas vão interpretar aquilo como um ataque, daí elas potencializam a arrogância. Se elas são ouvidas e percebem que o terapeuta está tranquilo, então me conte mais disso e tal, elas vão até estranhando essa atitude e elas vão falando mais, e aí elas dão um conteúdo para que o terapeuta pegue aquele conteúdo e faça uma interpretação que elas estavam precisando. O terapeuta também, nessas arrogantes e orgulhosas, elas estão com fome, minha barriga está ronca. Nessas personalidades, o arrogante e o orgulhoso, na verdade, ele se sente um caquinho de vidro. A arrogância e o orgulho são defesas em relação ao sentimento de precariedade interna. Se nós entendemos isso, você não vai entrar em embate, porque essa pessoa está só usando uma fachada, né? Então aí chega um momento em que essa personalidade, aquelas defesas, quando o terapeuta vai conduzindo, elas vão se arrefecendo, vão baixando, e aí fica mais acessível. Aí ele pergunta, e por acaso você está ferido nesse combate? Aí você era o capitão, você disse que você está ferido? Nossa, eu estou com um ferimento na perna, e o terapeuta trata o ferimento. Então não passa de uma criança ferida emocionalmente, que lançou mão da arrogância, do orgulho, para lidar com sua impotência. Quando ele é tratado, todos são assim? Não, tem sempre aquele que, mesmo com tudo isso que eu estou citando que é feito, continua durão. Tudo bem. Olha, agora então eu vou entregar você aí para os cuidadores. As frágeis também, aparecem as personalidades frágeis, né? Ai, não consigo, eu não sei sair daqui, eu não posso, eu tenho medo. Ai, mas e se eu for, aconteceu alguma coisa? Até a fala delas Aqui entra muita questão de filhos que estão tristes, se sentem incapazes, se sentem não suficientes para irem para a vida e tal. Aí vem muito comum, né? Tristeza, medo da competição que existe no mundo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, aí fica até um pouco depressivo. Cabe essas personalidades frágeis, elas são tratadas, reconhecidas como inteligentes e potentes, vão para um tratamento e aí a pessoa começa a ter alguma reação, aí nós vamos tendo notícia, ou da própria pessoa, se ela traz essa queixa, ou do familiar que veio. Não é só família. Você pode tratar a sua relação com a pessoa e aí ela acaba sendo tratada, mas nós ficamos mais, vamos dizer, à vontade para trabalhar quando é família. Quando tem algum laço, cônjuge, filhos, irmãos, pai, mãe. Nesse caso, a gente fica mais aberto para o tratamento. Agora, uma pessoa, sei lá, que não tem laço, pode ser um pouco invasivo. Porque um vizinho que não dou. Você pode tratar a sua relação com um vizinho que não se dá bem, mas não para tratar o vizinho, para tratar você, suas personalidades que estão trazendo dificuldade com o vizinho. Porque vem informações da pessoa, né? E aí, se a pessoa... Agora, tem um caso assim, desentendimento no trabalho, pesado, difícil. Às vezes nós recebemos essa solicitação e atendemos, né? Mas a pessoa que procurou, ela quer encontrar uma forma de sentir menos aquela situação. Então ela vai ser tratada. Vem personalidades da colega de trabalho? Vem. Mas o foco vai ser o entendimento da pessoa que procurou. Ela não tem intenção, né, de ser invasiva. Ela quer resolver. Ela fala, eu quero resolver. Ela está se tratando. Né? Ela está se tratando, acaba tratando a outra pessoa, mas não é porque ela pensou assim. Não sei se você pensou isso, mas eu vou dar um exemplo assim. Nossa, essa pessoa aí, ela é frágil, eu acho que eu vou fazer uma captação para ela. Não. Eu não sei se foi isso, mas é assim.
Eu tenho uma colega de trabalho muito difícil, eu percebo que ela tem atuado de uma forma complicada e tem me afetado, eu vou fazer uma captação, porque aí você está envolvida. Entendeu a diferença? Deu para entender? Então essas frágeis, elas têm enfermidades, muitas vezes elas tiveram lesões físicas e ficaram paralisadas, as personalidades, né? Personalidades que não conseguiam andar, e hoje a ponta encarnada recebe essa fragilidade. Então trata as personalidades, vai para tratamento, a ponta encarnada consegue ter mais autonomia, mais força interior, né? As feridas fisicamente nós tratamos também, e aí nós tratamos com a colocação de energias que, como o Fran na pandemia fez um curso extenso sobre magnetismo e tratamento com magnetismo, nós temos essa outra técnica que a gente apelidou de técnica da maca, e já fizemos muito isso, online e presencial. Então, o magnetismo todos nós temos, né? É uma energia que transmuta, que cura, que... Então, nós começamos atendendo por conta própria, pessoas entravam em contato na pandemia, pessoas que estavam na UTI com Covid, né? Como ele estava fazendo o curso, ele aplicava magnetismo, eu desdobrava a pessoa com pulsos magnéticos, eu estava deitada na maca, eu começava a sentir que aquela pessoa estava comigo, a pessoa que estava lá na UTI, estava comigo, o tio de um amigo, eles falavam com a gente, né? As pessoas que nos conheciam. Isso a gente fazia sem custo e tal, pela atenção, vocês se lembram a atenção que foi, muita gente com familiar, né? E aí ele aplicava o magnetismo e eu ia lendo a pessoa, porque como a pessoa estava aqui, desdobrada, eu falava, Fran, precisa aplicar alguma coisa aqui, daí ele põe o magnetismo aqui, falava, olha, o estômago está de tal jeito, aí ele aplicava, seguindo a minha captação do estado da pessoa. O Iago também faz? O Iago é um grande magnetizador, mas não está ligado a essa prática. Mas se o Iago puser a mão, ele... E o Fran também tem um magnetismo de cura, né? Então, eu percebo quando ele começa a fazer... Porque ele tem todo o manejo, porque não é só pôr a mão. Tem passe dispersivo, tem uma série de movimentos. Eu percebo a mudança rápida. E no consultório nós fazemos essa técnica também... Tivemos vivências bem interessantes. Então, o magnetismo, ele é uma ferramenta usada na captação para personalidades que estão em sofrimento. Acalma na hora. Eu, como captadora, percebo a falta de ar, vai sumindo, a dor. Então, em personalidades fisicamente feridas, utilizamos essa ferramenta, né? Há personalidades que se acusam muito, sentimento de culpa, então vamos buscar outras vidas para elas verem que também sofreram já, que também não puderam fazer diferente. Aí tem toda uma conversa com elas que vocês que fazem captação conhecem, né? E muitas personalidades vêm com cegueira, mutismo, surdez, paralisias, né? Também são atendidas com o magnetismo e com a conversa. Já atendemos personalidades que não podiam falar, e daí isso vai sendo desbloqueado durante a captação. Então, um dos objetivos da captação já foi ajudar essa personalidade a falar e ouvir a própria voz. Nossa, que bom. E a hora que acontece isso, demora um pouco normalmente. Eu não sai nem que eu queira, mas aí quando sai quer dizer que houve o tratamento. Também ele usa magnetismo e a conversa, né? E aí elas começam a verbalizar. Casos de autistas em outras vidas também são tratados e não falavam, daí começam a falar. Às vezes tem o quadro de autismo hoje, quando vai tratar, tem personalidades autistas no passado, mais de uma. Então são tratadas as personalidades autistas. Com limitação, déficit intelectual, né? Muito dependentes e... Toda a história vai aparecendo ali, é muito rico de informações e as personalidades vão se beneficiando. Esse é o conteúdo que eu preparei para trazer para vocês nessa primeira parte do nosso encontro. E agora nós vamos para um intervalo, né? Para cuidarmos de nós com todo carinho aí, Da matéria, né? Da matéria, né?
conversarmos, interagirmos e depois nós podemos fazer 2 atendimentos, vamos sortear 2 pessoas para serem atendidas. Se a pessoa sorteada não quiser ser atendida em grupo, não há problema algum, não tem que haver explicação nenhuma. É só dizer, olha, eu vou declinar dessa vez, pode sortear outra pessoa, está tudo bem. Cada um, vamos treinar esse respeito mútuo, né, pelo mundo, o mundo interno de cada um de nós. Esses alimentos foram feitos com muito carinho por nós, ontem e hoje um pouquinho, e espero que vocês possam desfrutar desse momento. Muito obrigada. Muito obrigada.